Bom, agora nós vamos falar sobre o esporte moderno. Mas assim, eu não consigo entender as divisões do esporte, né, se eu não entender os períodos históricos que a humanidade estava vivendo, estava passando, não é? O que aconteceu com a humanidade. Então, no vídeo passado, eu falei com vocês sobre a Idade Média, não é? O esporte na Idade Média. E disse para vocês que a Idade Média ela finalizou no século XV, né? No século que corresponde a 1400 e alguma coisa. Então, se gira em torno de 1450. Por que determina-se o final da Idade Média? Então, a Idade Média ela finaliza quando grandes movimentos na humanidade, movimentos filosóficos, culturais, intelectuais, eles acontecem com força na humanidade. Ou seja, o dogma da igreja, a supremacia da igreja sobre as questões das organizações sociais, né? Que a sociedade civil, que eram as organizações sociais, os reinos, as cidades e tudo, sobre o exército, né, militar, ela cai. E aí a humanidade, o homem, né, em si, ele retoma o leme, né, da nau, ou seja, o leme do que ia, para onde ia a vida, né, da população, do povo da humanidade. A igreja deixa de ser tão importante a ponto de ditar e determinar comportamentos, regras e tudo. Mas quando chega no século XV, que tipo de Europa que a gente tem? Que tipo de civilização que a gente tem? A gente tem uma organização social que foi devastada pelo feudalismo, não é? Além de que um povo pobre, um povo com um solo que plantava, replantava e empobrecia esse solo, né? Por falta de técnicas agrícolas, que depois as coisas vão acontecendo e tudo, mas assim não tinha mais de onde tirar desenvolvimento e produção para a sociedade, para as pessoas. E nesse período anterior ao final da Idade Média, apareciam mercadores com outras características étnicas. No caso, nós estamos falando de chineses, né? Nós estamos falando do pessoal da hindus, da pessoal da Ásia. Apareciam tanto esse tipo de pessoas com essas características físicas diferenciadas, quanto o tipo de mercadorias, especiarias, tecidos, que chegavam à Europa e eram consumidos rapidamente. Então, nesse período, nasce uma nova classe, a chamada classe burguesa, que eram o quê? Que eram pessoas que começaram a investir nessa relação comercial e, ao invés de comprar de alguém, né, de algum mercador, em pouca escala, em pouca quantidade que chegava, eles começaram a ir até em rotas marítimas para poder buscar essas mercadorias nesses povos distantes. A Inglaterra, ela é uma ilha, então, de qualquer maneira, mesmo com as diversas invasões bárbaras que aconteceram no Império Romano anteriormente, as guerras que se tinham entre Inglaterra e França, a Inglaterra, ela cresceu em desenvolvimento. Ela era o reino mais desenvolvido da Europa, do Velho Mundo. Ela tinha mais dinheiro, mais recursos, e ela produzia ou financiava frotas navais. Então, os países que... Vamos pegar o exemplo Portugal. Portugal era considerado, em questão da engenharia dos barcos, das caravelas, ele era considerado o que tinha a melhor técnica para essa construção, mas eles não tinham dinheiro para fazer. E eles financiavam por quem? Pela Inglaterra, não é? Então, a Inglaterra, ela acumulou riquezas e acumulou tecnologia e desenvolvimento no sentido de
A palavra está faltando aqui, mas ela vai vir. E desenvolvimento no sentido de ser destaque em relação aos outros países. Quando chega esse período que eu falei que o homem retoma as atividades, né, em relação à igreja, nós vamos falar de 3 grandes movimentos que aconteceram entre o século XV e entre o século XVIII, que ainda não se chama Idade Média, não se chama Idade Moderna, porque ele acontece antes da Idade Moderna, e é um período de 3 séculos onde esses movimentos eles se avolumaram, né? Eles se expandiram por toda a Europa e trouxeram uma nova maneira de agir, né? e de produzir para o povo europeu. Então, o primeiro movimento que nós vamos falar chama movimento humanista, né? Que ele parte do homem ao invés da igreja. Então, o movimento humanista foi um movimento social europeu, ele não tem um país de destaque para ele poder ter surgido, aconteceu em toda a Europa, que recolocou o homem como centro de toda ação e como agente principal no processo das mudanças sociais, ou seja, cortaram seus grilhões com a igreja. Então, as atividades, as atitudes e os planejamentos, né, das organizações civis e sociais, no sentido das províncias, dos reinos e tudo, eles tinham uma ação protagonista que não precisava mais se remeter à igreja, tá? Se antes Deus e a igreja guiavam o homem em seus passos, agora o homem por si só obedecia a reflexão mais aprofundada para discernir os seus caminhos. Tá? Um outro movimento também que acontece nesse mesmo período foi chamado movimento renascentista, a renascença. Renascer, pensem nisso, tá? No período da Idade Média, como eu disse no vídeo anterior, a questão das artes, da ciência, das atividades esportivas, das atividades físicas, tudo isso não acontecia, se acontecesse era em pequeníssima escala, porque ia ao contrário do que a igreja determinava em relação às penitências que as pessoas tinham que cumprir, né, e não desviar a sua atenção do que a igreja conduzia. Então, a Renascença, ela surge na Itália, que é o berço do Renascimento, e ela trouxe, não é, a questão da ciência, da literatura, da música, da atividade física, das artes. Como exemplos da Renascença, nós temos Leonardo da Vinci, Galileu Galilei, Rafael, né? Todos esses grandes cientistas e pessoas que atuaram nas artes, que são referências até hoje, né? E também, como nós estudamos lá na história da educação física escolar, o primeiro recorte histórico de educação física escolar, que foi na Itália, né? Com Vittorino Feltri, no norte da Itália, na questão da escola lá de Giocosa. Nós falamos naquela matéria anterior, do início da etapa. Então, a Renascença, ela também foi esse renascimento dessa produção científica, cultural, artística e de atividades físicas que se retomam nesses 3 séculos que antecedem a questão da Idade Moderna. E o movimento iluminista. Quando eu falei com vocês da Idade Média, eu disse que as organizações, não é, civil, a sociedade, ela se organizava em relação às províncias, aos reinos, aos feudos, né, o feudalismo. Então, existia aquela determinação de cima para baixo, em castas sociais, e usurpar de baixo para cima, ou seja, os impostos e tudo aquilo que o povo tinha que produzir para manter essas classes, essas castas sociais. O movimento iluminista, ele nasce, se fortalece na França, quando o povo, né, ele vai ao contrário dessa organização social.
Então, o lema que até hoje é o lema da bandeira francesa, liberdade, igualdade e fraternidade. Então, o movimento iluminista é um movimento de razão social, né, de igualdade social, onde foram decapitados rei, rainha, teve queda da Bastilha, teve um monte de eventos históricos, né, que aconteceram e que vocês estudaram, né? Vamos lembrar um pouquinho de novo, lá no Fundamental e no Médio, e que reproduziu, então, o quê? Nesses 3 séculos, uma sociedade da humanidade, a humanidade, né? Então, descobertas de novas terras. Quando foi descoberta a América, né? No final do século XV, no início do século XVI, o Brasil descoberto, e a ocupação do Novo Mundo. As rotas marítimas que começaram a passar pelo litoral da África, né, para ir para a Ásia, e aí diversas colônias de países europeus. Então se estendeu, né, fora do território dos países na Europa. E uma Inglaterra, nessa estrutura toda, fortalecida financeiramente, economicamente, mas tudo era produzido por mãos de pessoas, mãos humanas. Os tecidos, as roupas, chegou um momento em que a população ela era mais do que se produzia. E aí havia necessidade de criar técnicas para que essa produção viesse atender esse número de pessoas, da população, como, né, de diversos locais, e também diminuir os custos dessas atividades, provocando desenvolvimento. Então, na Inglaterra, em 1760, no século XVIII, teve início a Revolução Industrial, quando máquinas substituem o trabalho manufaturado, né, do homem. Começou na indústria têxtil, no tear, para fazer tecidos e roupas, e foi se expandindo gradativamente em diversas outras áreas. Então, 1760 determina o período que começou a Idade Moderna, né, a partir da Revolução Industrial. Quando criaram-se essas fábricas na Inglaterra, tinha que ter mão de obra, né? E houve um êxodo rural. O que quer dizer isso? As pessoas que eram do campo foram para as grandes cidades para trabalhar nessas fábricas. E trabalhar nessas fábricas, homens, mulheres, crianças, independiam, porque a produção tinha que acontecer. Então, os hábitos dessas pessoas, eles também foram trazidos. E foram trazidos para um contexto onde uma Inglaterra de grandes cidades já tinham os seus habitantes e tinham a chamada aristocracia, que eram os nobres, com as suas escolas nobres, com as suas atividades nobres, e já havia as práticas esportivas dessa aristocracia. A caça, o remo, a pesca não, a caça, o remo. Deixa eu pegar aqui pra gente só tá lembrando aqui. Deixa eu pular aqui, porque tá faltando uma equitação, é isso que eu queria falar, principalmente na Inglaterra, né, cavalo. E aí essas atividades esportivas que aconteciam com a aristocracia, elas principalmente tinham como objetivo a disciplina para esses aristocratas e o poder de serem líderes. Esse povo que veio do campo, qual que era a atividade física que eles praticavam principalmente? A atividade física que vinha do soule. Lembra lá atrás? O soule da Idade Média, com a bola de couro e tudo. Então, esse povo, eles praticavam em sua maioria jogos com bola e corridas que podiam estar acontecendo.
Como a atividade esportiva, ela sempre, e os ingleses, eles entendiam que a atividade esportiva ela era um ponto de disciplina e de cumprimento de regras, no início do século XIX, em 1820, um pouquinho de novo, Thomas Arnold, ele regula essas atividades esportivas. O que é regular? Regular é colocar regras, né, iguais para que todos praticassem. A partir desse momento que determinou-se regras, então virou esporte. Porque quando todos praticam igual. Antes as coisas aconteciam mediante a características de um povo, não é? Mediante os objetivos, mediante o aspecto geográfico. Quando se organiza e regulamenta, como já era regulamentado algumas atividades nas escolas aristocratas inglesas, todos começam a praticar de uma maneira igual. Né? E o objetivo desse era disciplinar principalmente o povo, fazer com que eles estivessem mais acessíveis ao cumprimento de regras, de metas de desenvolvimento e de produção. Não é? Então, o esporte, ele nasce em 1820 como esporte, como regras iguais. Como consequência disso, as fábricas, né, que tinham essas pessoas que praticavam essas atividades, principalmente os jogos com bola, elas começaram a perceber que e era o futebol, né? Enquanto organizado, eles começaram a fazer competições de uma fábrica com outra. E aí criou-se um espírito de quê? De pertencimento entre os operários. Então, com a desculpa que ia promover saúde, né, para os operários, que iam melhorar a qualidade de vida, o objetivo da prática esportiva dentro das fábricas era disciplina, hierarquia e rendimento. Era diminuir as faltas e combater os vícios. Porque quando se jogava de uma fábrica contra outra, né, é como se estivesse começando a montar times, equipes. E aí, eu queria, se eu pertencesse a uma fábrica, fosse operário, jogasse na equipe, ou mesmo fosse espectador, porque depois dos jogos vinha a famosa resenha também, conversar, né? Aquele embate dos resultados, de achar fortalecimento da equipe, e afastava com que os operários das questões sindicais, né? Das questões de estar reclamando, estar buscando direitos. Então, nesse período, nós estamos vendo o esporte sendo utilizado para o capitalismo, né? Para a produção. Então, promove-se atividades esportivas para fazer com que os operários faltem menos, combatam os vícios, criem uma relação de pertencimento com a fábrica, produzam mais, porque ali era o meu time. Então, se a minha fábrica produzisse mais, dava aquele desencadear de atividades correspondente a quem eu pertenço. Então, assim, hoje você torce para um time e tem caneca, camisa, não é? O quanto que o time faz, tudo que vem do time que você torce, você vai querer fazer. Foi esse sentimento que foi gerado nos operários das fábricas inglesas, tá bom? E aí, a sociedade percebeu que essa atividade esportiva, ela ia além das fábricas. Além das fábricas. Porque também criou uma figura do espectador. Quem ia assistir esses jogos? E aí as igrejas que já estavam, em sua maioria na Inglaterra, protestantes, porque já tinha havido o movimento da Reforma Protestante, com Martinho Lutero, alemão, né? Então, se a Inglaterra ela tinha um cristianismo tão exacerbado antes, após a Reforma Protestante,
a Inglaterra, ela não é mais, e até hoje ela não é um reino mais católico, ela é um reino protestante. Então as igrejas construíram campos de futebol nos seus terrenos e promoviam jogos depois dos cultos religiosos. Mesmo assim, católico também, depois das missas. Para quê? Para trazer fiéis para sua igreja. Olha que doideira. Olha que maluquice. As escolas também, que antes era só nas escolas, nos colégios aristocratas, particulares, que tinham atividade física, as escolas estatais, as escolas públicas, começaram também a ter atividade física dentro das escolas, com o esporte sendo a atividade, né? Não o futebol só, mas as atividades esportivas acontecendo. Com a figura desse espectador tão fortalecida, os governos, né, e principalmente o governo inglês, o primeiro governo inglês, ele começa a incentivar as equipes de cidades, das províncias, a ter a equipe de representação também do país da Inglaterra. E como a Inglaterra ela era um país que exportava tecnologia, exportava pessoas com formação, né, mão de obra qualificada, ela também exportou a organização esportiva para os outros países. E quando chegou no início do século, final do século XIX, final mesmo, 1800 e os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna, que nós vamos estudar à frente, foi em 1896. Então, a partir dessa última década do século XIX e início do século XX, nós tivemos o esporte na sua organização em relação a entidades, a federações, a ligas e a atividades que eram realizadas da mesma maneira em todos os lugares para ter as competições, nós tivemos estimulados como um produto de exportação inglesa para o mundo. E aí as representatividades governamentais, através do esporte, elas foram fortalecidas. Olha, segundo Brown, uma publicação de 2003, a gênese do esporte moderno sugere que a origem deve ser buscada concomitantemente, quer dizer, ao mesmo tempo, com a consolidação do modo de produção capitalista e da ideologia burguesa. Então, assim, o esporte ele foi implantado para melhorar produções, né? A produção, ele foi organizado, regimentado em objetivo do capitalismo, para melhorar a produção, para melhorar econômico financeiramente, e o modelo, né, do esporte com recordes que começaram a ser tabulados, com resultados que começaram a acontecer, eles reproduziam a questão de melhores resultados, né, e tudo que desencadeou em relação à prática esportiva posteriormente. Então, o esporte moderno, ele foi organizado em função do capitalismo, tá bom? A melhoria do desempenho do organismo humano começou a ser tratada por um sistema científico, ou seja, a ciência do desporto. A ciência do desporto, ela começa a acontecer no início do século XX, quando os resultados e os recordes a serem batidos, né, começa-se então a avaliar técnicas, movimentos, né? Eu dei um exemplo da natação, que o pessoal nadava com a cabeça fora d'água, né? Não sei se foi na sala de vocês, acho que não, mas a técnica, quando começou a nadar, as pessoas nadavam com a cabeça fora d'água. E aí percebeu-se que a resistência do ar, né? Quanto menor a área, menor a resistência. Então, se eu abaixasse a cabeça na água e virar só para respirar, o meu resultado, a minha velocidade, ela aumentaria. Então, a partir desses estudos, né, foi se alterando, a ciência do esporte foi estudando as biomecânicas, fisiologia,
e tudo em prol de melhores resultados e quebra de recordes. E com isso, os países, né, que tinham já essa essência esportiva, eles tinham maior representatividade no mundo esportivo. E depois que desencadeou para todos, e até hoje, buscarem, né, esses resultados de excelência. Alterou aqui. Nisso, o esporte ele foi perdendo a sua questão amadorística, né, das pessoas que eram operários e praticavam tais modalidades esportivas, para virar um esporte com características de dedicação exclusiva, né, de profissionais, para que os resultados fossem melhor alcançados, né? Então aqui, o esporte foi deixando de lado a característica amadorista, exigindo cada vez mais uma dedicação exclusiva. Profissionalismo para grandes resultados. Finalmente foi incorporado ao mercado liberal, ao mercado mundial, seguindo as tendências neoliberais de globalização. E nós estamos falando isso, são questões financeiras, econômicas. A partir da década de 50, observou-se então um processo de mercantilização do esporte. O que quer dizer mercantilização? Depois da Segunda Guerra Mundial, quando se retoma o mundo em relação ao bloco socialista, bloco capitalista, o esporte também ele adquire uma representação de organização política. Qual bloco, qual regime, o socialista ou o capitalista, que teriam os melhores resultados esportivos? Tá? Isso nós vamos ver muito quando formos falar das edições dos Jogos Olímpicos, né? Nesse período que é a partir de 1948 até 82, mais ou menos. Até 88, desculpa. Então, nós temos 40 anos onde houve um embate entre bloco capitalista e bloco socialista, tá bom? Mas aí na década de 50 começou-se a ter muitas mudanças nas estruturas econômicas também sociais. A prática esportiva começa a ganhar representação nessa mesma escala, com uma afirmação de sucesso, ou seja, a prática, quem praticava as atividades esportivas, quem tinha os resultados, independente de serem as grandes equipes, eram pessoas que tinham acesso. E para ter acesso tinha que ter capital. E aí isso correspondia que eram pessoas de sucesso no que faziam. E como vitrine numa sociedade existente, criando estilos de vida esportivos, de novos comportamentos e difusão de gestos, ajustando ao mundo moderno, diversificou a prática esportiva e refinou-se em quantidade e em qualidade, ou seja, aumentaram-se as modalidades, não só aquelas que eram ditas clássicas, mas foram aparecendo outras e outras modalidades esportivas, tanto coletivas quanto individuais, e a forma de oferecimento delas, tá bom? Quando chega na década de 70, né, o esporte definitivamente ele é incluído como um produto de mercado. Um produto de mercado. A sociedade mundial começou a consumir o esporte. A prática esportiva ela começa a abrir a sua escala. A questão da televisão, nós temos os Jogos Olímpicos de Roma, que foi em 1960, foi onde teve a primeira quando passou a televisão para o mundo, né? Então a gente teve a primeira visualização da população, não todas, mas em relação àquelas atividades esportivas com países que não tinham aquelas práticas esportivas e outros começaram a conhecer e também buscar a praticar. A década de 70 inclui o esporte como mercadoria no mercado mundial. Transformou as federações internacionais, exemplo, a FIFA,
e o COI, o Comitê Olímpico Internacional, em grandes corporações financeiras, que teceram uma rede de filiais em todo o mundo. As confederações nacionais, no caso a gente tem, né, se eu tenho a FIFA, eu tenho o COB, Confederação Olímpica Brasileira, né, e tenho os comitês olímpicos e as confederações nacionais de todas as modalidades, a CBF, né, que começaram a fazer o quê? A negociar o esporte como um produto. Em relação à sua transmissão, né, o custo dessas transmissões, e em relação também aos patrocínios, trouxeram as grandes empresas às modalidades esportivas. Então, patrocinar tal modalidade, patrocinar tais atletas, não é? E isso faz com que o esporte se transforme em algo rentável, extremamente rentável financeiramente, afastando cada vez mais os atletas e sua prática esportiva do amadorismo para o profissionalismo. Então, nós temos a década de 70. Quando chega na década de 80, que é quando é destacado o esporte contemporâneo, começa a acontecer um movimento no mundo onde o esporte ele não fica só em relação à prática esportiva, de rendimento, de competição. Ele também começa a ser um direito de todos. Um direito de todos. Temos na Europa, né, na França, tem o movimento do esporte para todos, onde todas as pessoas elas começam a ter acesso a essas práticas esportivas. E no Brasil, esse direito ele é garantido na Constituição de 1988, né, quando coloca que o esporte e o lazer, dentro dos direitos pétreos do cidadão brasileiro, ele é um direito de todos. Mas isso é o nosso próximo conteúdo de outra aula. Então, o esporte moderno, ele começa em 1820, quando ele se regulamenta, mas lembrando antes dos movimentos filosóficos, culturais da humanidade, né? Essa organização, e finaliza na década de 80, quando ele assume características, né, de extensão a toda a sociedade. Pessoas com deficiência, mulheres, idosos, e aí vai começar o esporte contemporâneo. Tá bom?